Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais um dia, com mais uma oração da noite. E hoje eu quero meditar com os irmãos no capítulo 7 de Mateus, versículos de 1 até o versículo 5. Na primeira parte, e a primeira sessão dessa primeira parte. E aí diz o seguinte: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o cisco do olho de teu irmão. Meus queridos irmãos, quero então seguir com as nossas devocionais e aqui neste capítulo 7, Jesus vai tratar dos relacionamentos dos cristãos e também das decisões que eles terão que tomar. Nesta primeira parte, Jesus trata então dos julgamentos temerários. Aqui, versículos 1 até o versículo 5. Jesus vai ensinar que não devemos julgar os outros. Ou seja, como nós vimos ao longo de todo o Sermão do Monte até aqui, Jesus conhecia muito bem a natureza humana, bem como os problemas que poderiam causar tensões, desentendimentos, outros danos aos relacionamentos. Por isso a intenção dele aqui é ensinar como os cristãos verdadeiros devem se comportar para com um irmão faltoso. Nesta sessão, Jesus explicitamente dá duas ordens. A primeira é para não julgar, a outra para não ser hipócrita. Nos versículos 1 e 2, fica claro que o cristão não deve ser juiz, não deve sair por aí julgando as pessoas. Contudo, não julgar no texto aqui, conforme usado por Jesus, precisa ser muito bem entendido. Não pode ser, por exemplo, compreendido como uma ordem para suspendermos toda a nossa capacidade de crítica em relação a outras pessoas. Jesus não está ensinando aqui que não devemos ter bom senso, nem tampouco que temos que fechar os olhos diante das faltas de algum irmão, fingindo que não as percebemos, não discernindo, por exemplo, entre a verdade e o erro, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Absolutamente não. Em várias ocasiões, por exemplo, o apóstolo Paulo admoesta aos coríntios a que fossem criteriosos, inclusive julgando a sua palavra apostólica. Aos Tessalonicenses, por exemplo, Paulo disse: julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Na realidade, nós não temos aqui também uma proibição em relação à instalação de tribunais para julgamentos, sejam tribunais eclesiásticos ou não. Com certeza, esse texto aqui não se refere a juízes nos tribunais, mas sim a nossa responsabilidade pessoal uns para com os outros. No versículo 5, em face das explicações dos versos 3 e 4, a ordem é: tira primeiro a trave do teu olho. Na visão de Jesus, o cristão não deve ser hipócrita. Jesus sabia da nossa tendência natural de sermos parcimoniosos, indulgentes, benevolentes no auto-julgamento e implacáveis e até impiedosos no julgamento alheio. Nós temos a tendência fatal de exagerar as faltas dos outros e diminuir a gravidade das nossas próprias faltas. Infelizmente é assim. Na realidade, a hipocrisia que Jesus condena aqui podemos dizer, a pior delas. Ou seja, ela tem aparência de bondade. A pessoa está preocupada em tirar o cisco do olho do outro. Contudo, ela massageia o ego, o próprio ego. Ela
esconde aí um egoísmo terrível. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Assim, toda a sessão, Jesus não está aqui falando de uma crítica avaliativa, com discernimento, que vise o bem do faltoso, a sua correção e a sua restauração. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando aqui de juízo temerário, ou seja, de um processo negativo, de críticas condenatórias, de julgamento apressado, arrogante, baseado muitas vezes em impressões ou informações de segunda mão, quase sempre fruto de maledicência. Normalmente, por trás do juízo temerário, podem estar a inveja, o ciúme, a competição, o desejo de vingança. O que é pior, na maioria das vezes, praticamos o juízo temerário exatamente porque não praticamos o auto-julgamento. Portanto, como disse Jesus, nos tornamos hipócritas. O cristão, como indivíduo, não é juiz. Assumir essa postura, esta prerrogativa, é usurpação. É isso que Tiago disse em capítulo 4, versículos 11 e 12. Quem assume a posição de juiz, ele, na realidade, não vai estar nunca e não pode alegar nunca ignorância da lei. Né? E como disse Jesus aqui, ao contrário, ao invés de ter atenuantes, ele terá agravantes. Quem gosta de ocupar a cadeira de juiz não deverá ficar surpreso quando se vê assentado no banco dos réus. Mas a sessão termina com uma recomendação positiva, né, que deixa claro que nós devemos nos preocupar uns com os outros e devemos agir em favor do outro irmão. A Bíblia diz claramente: então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Em outras palavras, estarás livre para ajudar o teu irmão. As condenações acima não nos isenta da responsabilidade como irmãos, uns para com os outros. É assim que o apóstolo Paulo, por exemplo, nos ensina. Romanos, capítulo 15, versículo 14, ele diz: estou certo de que estáis possuído de bondade, cheios de todo conhecimento. Olha como ele termina: aptos para vos admoestardes uns aos outros. E em Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria. Podemos finalizar então com Romanos capítulo 14, versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Meu querido, que Deus te abençoe e que o ensinamento de Jesus possa encontrar um lugar especial no teu coração. Abençoa também, que Deus esteja abençoando também toda a tua casa. Até o nosso próximo encontro, em o nome de Jesus.